vamos convidá-la a entrar neste lugar para festejar com mais um ano de vida que Deus concede para ela. Mais uma vez agradecemos. Neste momento, vou deixar uma mensagem aqui para a Manu, parabenizando por essa fase tão bonita, que é a fase da mocidade. E em seguida, deixar os cumprimentos do mês e a mensagem com o pastor Alex. Toda menina leva um sorriso no rosto e 1000 segredos no coração. Pensando nos versos de Clarice Lispector, imagino que esse sorriso possa permanecer ao longo da sua vida. Agora que chegaste à mocidade, não tenha pressa. Viva cada momento. Viva um dia de cada vez. Faça suas orações. O mundo precisa do silêncio de uma oração. Plante coisas boas para que os frutos ao redor estejam sempre com sementes bem plantadas. Mantenha bons amigos, honre seus pais, pois é o primeiro mandamento com promessa. Pense em ter uma profissão que te alegra a alma. Leia bons livros. A literatura é uma arte infinita que nos faz bem em qualquer época da vida. Estude, pois o conhecimento contribui para livrar da maldade alheia. Manu, seja muito feliz e que Deus ele seja o condutor dos seus passos, que ele possa guiar os seus caminhos ao longo da sua vida. E agora, nele e Silvana, com a oportunidade de colocar o anel no debutante. Dá um abraço, Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Sabemos que o mais importante na vida é ter Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, esse dia de hoje é para agradecimento a Deus. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Pela vida de Manuela, pelos 15 anos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos que estão aqui. Então, nós só temos que agradecer a Ele. Queríamos que muitos outros estivessem presentes, mas infelizmente é a vontade de Deus. Mas os que estão aqui, nós vamos agradecer a Deus por nossas vidas, pela nossa saúde e pela presença de todos. Sinta em casa e muito obrigado pela presença de vocês. Sabemos que não conseguimos andar neste mundo sem pessoas para nos acompanhar, participar das nossas alegrias. E é isso. Vida é isso. É celebrar saúde, celebrar vida e glorificar o nome de Deus, que é o mais importante. Então, eu agradeço a cada um de coração por ter vindo, por estar presente aqui com a gente. E o mais feliz é que vocês podem ficar felizes também. Que Jesus está presente aqui neste lugar para abençoar cada um de vocês. E que
pessoal, eu agradeço bastante o coração de cada um, cada um tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui prestigiando a gente. E assim, 15 anos passa bastante rápido, né? Já está praticamente uma bolsa já. E assim, por mais que a gente tenta programar, fazer algo, às vezes não sai do jeito da gente, né? Então assim, só de estar esse momento, olhando para cada um, né, presente aqui, então eu sei da alegria que eu, minha esposa, a Equador está, e eu espero que todo mundo também esteja alegre aqui nesse momento. Agradeço de coração a oportunidade, né? Todos aí, novamente. Obrigado. Boa noite. Parabéns, Emanuel, parabéns aos pais. Em todas as culturas existe esse momento. Lógico que varia de cultura para cultura, a idade, por exemplo, entre os judeus, a idade do menino, a idade da menina, né? Mas em todas as culturas se valoriza esse momento de uma transição fundamental, né, na nossa vida, que é a transição para a vida adulta, né? Obviamente não que Emanuel se torna adulto imediatamente, mas se num ritual mesmo, né, de família, por isso o empenho, né, de todos da família, viu, Emanuel? É o empenho de homenagear, o empenho de dar esse sentido a essa conquista, né? É uma conquista. E essa conquista precisa ser comemorada mesmo, precisa ser celebrada. E Deus se agrada disso. Tem gente que acha que Deus, Ele não quer que as coisas sejam simplesmente num formato. Não. Deus quer que a gente celebre a vida. Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele quer que a gente tenha esses momentos de família, momentos que a gente coloca, principalmente nesse momento da moça, né? Celebrar esse momento para a vida adulta, para sair de um ciclo, de um projeto de vida para um novo projeto de vida. Então Deus quer isso. Tanto que eu creio nisso, que o próprio Moisés, ao escrever o Salmo 90, ele fala no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E nesse texto, especificamente, Moisés está falando que ele compara a transitoriedade da vida, ou seja, a vida transitória, e ele compara isso com a eternidade, ou seja, o projeto de vida humana em contraste com o projeto de vida de Deus, que a visão de Deus é eterna, a nossa visão é transitória, passamos por essa vida, né? E aí Moisés coloca esse contraste, ou seja, ele analisa a vida sobre esses dois ângulos, para nos mostrar que sem a eternidade, como foi dito agora há pouco pela irmã May, que se a gente não tiver Deus, essa vida fica sem sentido mesmo, né? A gente tem aquela ideia de que a vida é só comer, para trabalhar, sobreviver, né? Conquistar algumas coisas materiais, e aí a gente volta de novo, comer para trabalhar, trabalhar para comer, e assim vai. Não é esse ciclo que Deus quer, porque se pensarmos assim, a vida é de fato enfadonha, entediante e sem sentido. Então por isso precisamos de Deus e precisamos da eternidade. E aí Moisés escreveu, é incrível, né? Moisés escreveu esse salmo, segundo aqui está escrito, né? Oração de Moisés, homem de Deus, que foi mantido. Você vê, Moisés viveu muito tempo antes de Davi, que é um dos grandes autores dos Salmos, mas eles preservaram essa oração de Moisés e colocaram realmente dentro do livro dos Salmos, porque Moisés foi claro
que a gente precisa contar os nossos dias. Contar significa que você está observando, significa que você está atento, significa que você é organizado. Ninguém conta nada se for uma pessoa desleixada, né? Que não dá valor às coisas. Então ele está dizendo de contar. Contar é um ato de alguém que quer realmente fazer valer cada momento da sua vida, que quer fazer sentido a tudo que ela faz. Ninguém conta nada. Se você não conta seu dinheiro, você vai perdê-lo. Se você não conta, né? Quem tem muitos filhos mesmo, né? Somente quando entra no carro, entrou o número 1, número 2, número 3, número 4, né? Isso aí é só no caso de Dema, irmã Edith e tal, né? Mas antigamente tinha muitos filhos. Eu sou de uma família, vocês não conhecem muito, né? Minha família, eu tinha para ser 11, né? Né? Mas assim, eu sou o caçula, né? Então realmente é uma situação que fica assim, a contar, né? Todos os filhos. Muito bem. Então Moisés está inspirado por Deus, dizendo que a gente precisa contar os nossos dias, precisamos observar, precisamos estar atentos, precisamos valorizar cada momento da nossa vida. Eu sei que esses rituais de família muitas vezes agradam mais aos pais, mas isso faz parte do processo, porque se a gente faz para os nossos filhos, é aquilo que nós também desejamos. E os filhos, por sua vez, um dia vão fazer com seus filhos a mesma coisa. Essa é uma repetição saudável e importante na nossa vida, né? Há um tempo atrás, 2 jovens me procuraram a respeito de casamento. E eles estavam assim numa dúvida, né? Porque eles eram pessoas que queriam passar esse momento de maneira assim, deles, para eles, né? E eu disse para eles, olha, vocês me permitam, vocês estão sendo egoístas, vocês não estão pensando em suas famílias, vocês não estão pensando para eles, vocês estão pensando só para vocês. Mas o momento do casamento é de suas famílias, né? Então os rituais que a gente tem que ser valorizados, não é pensando somente em nós, mas pensando naqueles que estão perto de nós, nossos pais, nossos tios, nossas tias, né? Nossos primos. Isso traz unidade na família. A gente precisa entender que a vida se faz, como o Meire também falou, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente, nós precisamos contar nossas vidas a partir das pessoas que convivem com a gente, que conviveram conosco. É difícil você ver um álbum de família que só está a pessoa, existe isso? Um álbum de fotografia que existe somente a pessoa? Não, todo álbum de fotografia está toda a família. E você guarda aquele álbum, né? Porque lá está a sua história, tem pessoas perto de você, né? Tem seus avós, que muitas vezes, né, num dado momento da vida, eles não vão mais estar. Tios, tias, primos, pessoas que passaram na nossa vida com muita importância e que não podem ser esquecidas. Emanuel, daqui 15 anos, você vai olhar para esse álbum, olhar para essa filmagem, e falar assim, olha só quem estava lá. E isso vai fazer sentido para a sua história. Você vai falar assim, eu tenho uma história, né? Eu tenho como contar a minha vida, eu tenho como contar as pessoas que passaram por mim, eu tenho como falar de fulano, beltrano, de minha mãe, do meu pai, da minha tia, do meu tio, do meu primo, pessoas que marcaram e que fizeram ali a minha história. E tem uma coisa, eu acredito que contar a nossa história faz parte daquilo que o salmista está dizendo aqui, de adquirir coração sábio. Como que a gente fica sábio na vida? Uma delas é a experiência. Não é tudo, viu? Experiência não é tudo para se ter sabedoria.
Sabedoria é um conjunto de coisas: conhecimento, informação, experiência, sofrimento. Tudo isso vai fazer a bagagem da sabedoria na nossa vida. Mas a experiência, ela é uma das coisas que fazem parte da construção da nossa sabedoria, né? Pelo menos é sensato, quando a gente errou em alguma coisa, não repeti-la. É ou não é? É sensato isso, né? Geralmente a gente fala assim: se a pessoa está repetindo o mesmo erro, então ela não aprendeu nada, não é verdade? Mas é sensato aquela pessoa que errou e não volta a cometer o mesmo erro. Significa que aquela experiência, aquele momento, fez dela algo para a sua sabedoria, ou seja, para ela não errar novamente. Então, contar os nossos dias é contar essas experiências, essas convivências que a gente tem. Eu sei, convivências podem ser alegres, como hoje é, de muita alegria, festividade, né? Todo esse aparato de coisas para celebrar a vida. Mas também há momentos tristes, momentos difíceis, mas que fazem parte do repertório da nossa experiência, né? Se a gente tivesse só coisas boas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu acredito que nós não teríamos o sentido total da vida. Não teríamos. Os percalços, os desafios, os sofrimentos, as tristezas também fazem parte desse conjunto. Eu sempre digo, olhando para a física e para a matemática, que se a gente não tem uma referência de alguma coisa, a gente não consegue conceituar aquilo. Um exemplo: como é que eu sei que estou em movimento? Porque quando eu tomo uma referência, um referencial, e eu começo então, diante desse referencial, a se deslocar dele, significa que eu estou em movimento. Eu preciso de um referencial. Você não já se assustou de seu carro estar parado, ao lado do outro carro também está parado, e de repente você tem uma sensação, né, de que o seu carro entrou em movimento, mas na verdade você está parado. Mas quando você olhou para o outro carro que está em movimento, você sente, acha que você que está em movimento, mas não é o outro. É porque você está tomando outro veículo como referencial. Isso é física. Então, nós precisamos de referenciais na nossa vida para a gente dar conceito àquilo que nós temos. Para a gente realmente saber se aquilo é alegre, eu comparo a alegria, aquele momento bom, porque existe um referencial de tristeza. Eu só sei que isso é alegre porque eu já sei o que é ser triste. E eu só sei o que é triste porque eu sei quando isso é alegre. Está vendo que as duas coisas estão ligadas? Elas depende de como que eu olho para elas. Por isso que a gente fica chocado com alguém que fala assim, você fala com ela sua alegria, né? Aí ela fala assim, isso aí que é alegre para você? Aí a pessoa assim, isso que é alegre. Porque para aquela pessoa, isso que você está vivendo não tem um sentido de alegria, mas é para ela. Eu costumo dizer, é que ela ainda não aprendeu, vai aprender, né? Porque cada um tem seu gosto, tem seu jeito, tem suas experiências, tem as suas vivências, e é por isso que a sabedoria, ela vem na medida que você valoriza cada momento da sua vida. E aí você vai jogando a memória, né? Marley mesmo, boa memória. Na hora que eu entrei, ela falou assim, você lembra do aniversário de Emanuele de 1 aninho lá na Vila Oliveira e tal? Aí ela falou assim, você lembra que você pregou sobre a mensagem de João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu falei, Marley, eu não lembro não, só você para lembrar disso. Mas ela gravou, tá vendo? Ela gravou uma coisa de 15 anos atrás, já pensou? E agora ela vai gravar a mensagem de 15 anos agora, Salmo 90, 12, né, Marley?
Pois é, olha só, eu que falei não lembrava, mas ela pegou essa experiência, guardou, memorizou. E geralmente, aí vem a medicina dizendo o seguinte, que a nossa memória só registra aquilo que nos tocou, que nos comoveu, que nos trouxe um sentimento, que trouxe uma emoção junto. Pode ter certeza, mesmo as doenças degenerativas, mas uma pessoa que aquela lembrança que ficou, né? É porque aquilo tem uma carga de emoção que ficou e que tornou aquilo algo registrado mais profundamente na vida dela. E geralmente as nossas memórias de infância, elas estão lá. A gente não lembra delas, mas elas existem. E por isso que tem hora que a gente assistindo um filme, assistindo uma cena, vendo alguma coisa que nos emociona, aquela emoção vai direto naquele lugar que ficou registrado. E aí você chora, você ri, você lembra de um fato que você nunca, né? Enfim, você nem imaginava que tinha aquilo, mas estava lá na sua cabeça, porque a emoção do momento conseguiu trazer, resgatar aquilo que estava lá guardado. Como é bom a gente sentir essas coisas. Como é bom a gente sentir que a gente tem uma história. Como é bom a gente saber que as pessoas nos tocam. Como é bom saber que nós podemos experimentar essas emoções na vida. E é isso que nos faz ser gente, ser pessoas. Nós não somos robôs, nós somos gente. E a gente tem que saber lidar com cada momento da nossa vida. Isso é sinal de maturidade. Quando somos maduros, conseguimos lidar com cada momento da nossa vida de forma tranquila. O momento exige isso, então você faz isso. Se o momento exige outra coisa, você faz aquilo. Isso não é bipolaridade, como as pessoas dizem que são. É saber lidar com cada momento, cada situação, reagirmos de acordo com aquilo que a situação exige. Isso é ser maduro. E é isso que vai começar a acontecer com você, né? Você vai sentir isso. Que a cada momento a vida vai começar a impor a você e você vai ter reações assim, nossa, olha só, eu não sabia que eu sabia fazer isso, né? E aí você vai chegando a esse ponto de crescendo, amadurecendo, e é importante isso na nossa vida. E é por isso que Moisés fala assim, que a gente tem que ter o Senhor. Ele termina aqui no versículo, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegramos-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, se Deus está presente, todas essas experiências vão ser contadas com fé, todas essas experiências vão ser contadas de forma a preservar a graça de Deus. Todas as experiências da vida vão ser contadas de forma otimista, alegre, sem perder a razão, sem perder a alegria. Vão ser contadas até as tristezas, até os momentos tristes vão ser contadas como algo, né? Como algo assim, conquistamos, passamos, resistimos, vencemos, não é? Que bom que a gente olha para a nossa vida e fala assim, passei por tudo isso, mas estou vivo, estou aqui, posso contar minha história e sei que meu Deus vive e que está comigo, que me deu a oportunidade de fazer grandes coisas. Foi isso que Jó, na sua maior das suas tribulações, ele lembrou disso. O meu Redentor vive. O meu Redentor.
Então, Manu, que Deus possa conceder cada dia mais graça sobre sua vida e você conte seus dias. Sim, continue contando sua vida, sua história, com alegria, adquirindo essa sabedoria que só Deus nos dá. E que a palavra de Deus já é uma ferramenta de sabedoria, mas Deus quer que a gente experimente e viva. Amém? Convido a todos a colocarem em pé então e fazer uma oração. Obrigado, meu bom Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pela alegria dos pais, a alegria de Manu, de Emanuele, pelos seus 15 anos, pela alegria da família, todos que estão aqui, todos que vieram até de longe para prestigiar esse momento, para se alegrar com a Emanuele pelos seus 15 anos, para se alegrar com a família. Isso é bom. Daqui a alguns anos mais para frente, essa história vai ser contada, vai ser registrada as emoções desse dia, vai ser guardada em álbuns, enfim, tantos outros recursos que existem, mas vai ser um dia marcado, registrado, e é mais uma experiência na vida dela, mais uma experiência para os seus pais, uma experiência para a família. E que o Senhor possa tornar esse registro com muita emoção, a emoção da família, comemorar a vida, celebrar a vida, celebrar essa fase, esse ritual, uma fase que começa, se processa, e eu sei que tudo isso faz parte do querer do Senhor na vida de Emanuele, na vida dos seus pais e, por que não, de todos nós que estamos aqui experimentando esse momento. E que Emanuele conte seus dias na presença do Senhor. O Senhor dê sabedoria a ela, dê capacidade a ela, com temor, com fé, de contar os seus dias para sempre adquirir coração sábio, para que as suas decisões, lá na frente, as decisões importantes da sua vida, ela na escolha disso, ela faça com sabedoria na presença do Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse momento, e que haja a comemoração, tudo que foi preparado aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Assim oramos e abençoamos dessa família, a vida de Emanuele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado.
convidar o pastor Alan para fazer só uma mensagem aqui, uma oração. Só uma oração, só. É aniversário de mês pro pessoal. Fazer
só um momento de oração. O nome dela que abençoe. Então, parabéns e o pastor fez só uma oração. Vamos lá. Então vamos orar mais uma vez. Obrigado, meu bom Deus, que o Senhor possa estar abençoando a Mabel, ó Deus, na sua data, e que o Senhor possa dar os desejos do coração dela. A tua palavra diz que se, ó Deus, descansarmos, refugiarmos do Senhor, o Senhor atenderia os desejos do nosso coração, que ela possa ter esses pedidos atendidos na sua vida. Cuida dela, do seu esposo, da sua filha, do seu dia a dia, Pai. E como nesse momento estamos em festa, também queremos desejar toda sorte de bênção sobre a vida dela e abençoá-la em nome de Jesus. Amém.